Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Então, ó, estamos aqui para continuar nossa revisão para o PIS-1001. Já finalizamos nosso conteúdo. Hoje nós vamos fazer atividades, fazer questões de prova, tá? Tudo misturado, matéria toda misturada. Nas últimas aulas nós falamos lá dos métodos de separação. Entre as questões de prova que a gente vai fazer hoje, existem questões também de métodos de separação, porque sempre caem em todas as provas. Então, nós vamos tirar algumas dúvidas hoje, recordar alguns conteúdos à medida que a gente for fazendo as questões que vão aparecendo, ok? Então, vamos lá, ó, selecionei para a gente aqui duas provas, 2017 e 2018. Ó, coloquei uma tabela periódica porque é legal a gente ir citando essa tabela, ir consultando essa tabela à medida que for sendo necessário essa consulta, belezinha? Então, ó, vamos lá. Vamos lá. Peraí, que eu me perdi aqui. Cadê? Só um minuto. Deixa eu tirar aqui para eu colocar outra vez, gente, porque eu não estou achando. Agora sim, tudo certo. Vamos lá. Primeira questão. Um estudante foi ao laboratório e realizou uma série de experimentos para identificar um determinado composto químico. As observações sobre esse composto estão descritas abaixo. Então, primeira observação, olha lá. Possuía propriedades corrosivas. Corrosivas, ele não está te dizendo absolutamente nada. Pode ser um ácido ou pode ser uma base. Tanto faz. Possuía alta solubilidade em água. Água é uma substância polar. Lembra que nós falamos sobre a lei dos semelhantes? Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Então, quando ele fala que é altamente solúvel em água, quer dizer que trata-se de uma substância polar. Ácidos são polares, porque quando você joga na água, ele separa positivo e negativo. Base também são polares, também separa positivo e negativo. O sal também seria polar. Os únicos que não são polares são esses dois aqui, ó. Vocês estão lembrados? O I2 é o I ligado no I, é uma ligação apolar, e o CH4, que a gente falou bastante também sobre essa geometria aqui tetraédrica, ó, onde os ligantes são todos iguais, os dois são apolares. Todos esses três aqui são polares, ok? Aí ele te dá a grande dica. Olha só, o papel de tornassol ficou vermelho em contato com ele. Isso significa que a substância é ácida. Aqui você descobriu, ó, que a sua opção é a letra A. Porque se o papel de tornassol ficasse azul ou permanecesse da cor que estava, ele seria uma base. E ele falou que ele ficou vermelho. Isso significa que trata-se de um ácido. E a única opção que eu tenho, um ácido, é a letra A. Por isso que a opção correta, então, nesse caso, é a letra A. Ok?
Vamos para o próximo, ó. O mercúrio, então olha só, ele está falando do Hg, que é o mercúrio. É um elemento químico que apresenta como temperaturas de fusão menos 38 graus e de ebulição 357 graus. Forma liga metálica facilmente com muitos outros metais, como o ouro ou a prata, produzindo amálgamas. Amálgamas são aqueles que a gente usa nos dentes, usava antigamente nos dentes, né? Sobre o mercúrio, é correto afirmar que, então, primeiro, forma uma mistura heterogênea na produção de amálgamas com o ouro? Então, mentira. Ele forma misturas homogêneas. São ligas metálicas. Essas ligas metálicas, elas são homogêneas, não hetero. Apresenta 80 elétrons e 80 nêutrons. Então, vamos lá no mercúrio. Ó, o mercúrio está aqui. Ele tem, olha a situação, o número atômico dele é 80 e a massa atômica dele é 200. Na verdade, 200,6. Vamos aproximar. Isso quer dizer que ele tem 80 prótons, 80 elétrons, e o número de nêutrons, você se lembra que a gente faz essa continha de menos aqui, ó? 200 menos 80 vai dar 120 nêutrons, certo? O que ele fala lá no exercício? Que ele tem 80 elétrons e 80 nêutrons. Então, tá errado. 80 elétrons sim, mas os nêutrons são 120. Então, a letra B tá errada. Encontra-se no estado líquido na temperatura ambiente de 24 graus. O que ele te falou? Olha, que ele funde a menos 38. Então, quer dizer que ele derrete a menos 38. Ele vira líquido. E que ele só vira vapor no 357 graus. Então, realmente, nessa temperatura de 24 aqui, qual que é o estado físico dele? Líquido. Então, essa aqui está correta. Então, o mercúrio é o único metal líquido que a gente tem na temperatura ambiente, de 24 graus. Se você quiser olhar os outros, vamos ver o que está errado neles. Ó, localiza-se no 5º período da tabela periódica. Então, olha só, o mercúrio está aqui, vamos colorir ele, ó. Os períodos, ele está em qual período? Olha, ele está no 6º período e não no 5º, igual ele falou. E apresenta distribuição eletrônica. Aí ele pediu para fazer, olha, aquela distribuição que nós aprendemos do gás nobre anterior. Então, vamos recordar como é que a gente faz. Ó, o mercúrio está aqui. Eu vou pegar o gás nobre do período anterior a ele, ó, da linha de cima. Quem é o gás nobre? É o xenônio. Então, quer dizer que a configuração eletrônica do mercúrio vai ser a configuração eletrônica do xenônio acrescida de... Então, você entrou aqui no 6º período, ó. Passou pelo S1 e passou pelo S2. Então, você passou pelo 6S2, ok? Aí, você passou por toda essa família aqui, que é o 4F. Então, passou pelo 4F14, certo? Entrou no D1, ó. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, Opa! 10. Não, tá errado aqui. Eu acho que eles cortaram aqui, ó. Ah, não, é aqui que começa. Desculpa, gente. Não é aqui no buraquinho, não. Começa aqui, ó. Passou pelo 4F14, entrou D1, 5D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5D10. Que seria o mercúrio. Certo? Aqui tá errado, por quê? Onde ele errou? Ele errou que ele colocou 4D10. Não é 4D10, é 5D10. Então, por isso que a gente só pode marcar a letra C como correta. Ok? Vamos para o próximo. Olha que questões simples. O selênio
quando combinado com enxofre, forma o sulfeto de selênio, substância que apresenta propriedades antifúngicas e está presente na composição de shampoos anti-caspa. Qual o tipo de ligação química existente entre os átomos de enxofre e selênio? Volta lá na tabela periódica. Olha a posição do enxofre, está aqui, e o selênio está aqui. Ambos são o quê, gente? Não metais, certo? Então, veja bem, quando eu tenho ametal mais ametal, porque os dois são ametais, que tipo de ligação química que eu tenho? Ligação covalente. Olha que ele ainda colocou coisa para confundir, ó. Dipolo, forças de London. Isso é tipo de ligação? Não, isso é força intermolecular. Tipo de ligação ou é iônica, ou é covalente, ou é metálica. Então, recordando, ó, se eu tiver um metal ligado com um ametal, a minha ligação é iônica. Se eu tiver um ametal com um ametal, a minha ligação é covalente. E se eu tiver um metal ligado a outro metal, a minha ligação é uma ligação metálica. Ok? Isso aqui não pode errar não, hein? Muito fácil. Esse aqui agora, ó. Sais inorgânicos constituídos por cátions e ânions de carga unitária. Olha só. O grande detalhe desses exercícios é que você precisa ler e precisa interpretar. Então, olha esse exercício aqui, que fácil que ele é, mas como que confunde na hora da interpretação. Ó, sais inorgânicos constituídos por cátions e ânions de carga unitária, quer dizer, carga 1. Se for cátion, a carga é mais 1. Se for ânion, a carga é menos 1, mas tem que ser 1, carga unitária. Dissociam-se quase completamente, quer dizer, quebra completamente. Já sais contendo cátions e ânions com uma carga maior ou igual a 2 estão muito menos dissociados. Com base nessa informação, marque a alternativa na qual está o sal, cuja solução deve apresentar a maior quantidade de íon metálico livre. Se o íon metálico está livre, quer dizer que ele está o quê? Dissociado, completamente dissociado. Ele quer saber qual delas tem maior quantidade de íons dissociados, certo? Então, ó, o primeiro é o fluoreto de magnésio. Como que você vai saber isso? Ó? Fluoreto de magnésio. Então, de um lado você tem o flúor, do outro você tem o magnésio. Então, o magnésio é a parte positiva. O flúor é a parte negativa. Se você tiver alguma dúvida, vai lá na tabela periódica. Ó. O magnésio está aqui. A família dele é a família 2. Então, quer dizer que a carga dele é 2. O flúor está aqui, ó. Ele está na família 7A. Então, a carga dele é quanto? Menos 1. Então, vai vir 1 para cá e 2 para lá. Olha, as cargas, se você não quiser nem fazer a fórmula, não precisa. Olha as cargas que você tem. Um é 2, o outro é 1. Depois você tem o sulfato de sódio. Então, de um lado você tem o sódio, que está na família 1. Olha só. Se ele está na família 1, a carga dele é mais 1. E do outro lado você tem o sulfato. Aí o sulfato é um daqueles que eu falei com você para você memorizar. Olha as cargas agora. 1 e 2. De novo. Eu estou procurando mais dissociado. O mais dissociado é aquele em que as cargas são unitárias. O outro é o nitrato de alumínio. Ó. O alumínio, olha a família do alumínio. O alumínio está aqui, ó. Ele está na família 3A ou 13.
Então, a carga dele é 3. O nitrato está lá na nossa listinha para você memorizar também, que é o NO3-. Então, a carga agora, olha, 3 e 1. Eu não cheguei ainda no que eu quero, tá vendo? O próximo é o cloreto de potássio. De um lado eu tenho potássio, do outro lado eu tenho cloro. Potássio está em qual família? Ó, família 1 e o cloro está na família 7. Então, ó, 7A. Então, aqui, 1 mais 1. 7A quer dizer que a carga dele é menos 1. Aí eu encontrei o que eu queria, olha. 2 íons, um cátion e um ânion, com cargas o quê? Unitárias. Mais 1 e menos 1. Então, eles vão estar mais dissociados que os outros. Vamos dar uma recordada lá naquela nossa tabela de cátions e ânions, que eu falei com vocês que eram os principais, que a gente teria que memorizar. Ó, o NO3-, que é o nitrato, o NO2-, que é o nitrito, o SO4, 2- ou -2, que é o sulfato, o SO3, 2- ou -2, que é o sulfito, o CO3, gente, ó, que é o 2-, que é o carbonato, o PO4, -3 ou 3-, que é o fosfato. Então, esses aqui são imprescindíveis que vocês saibam, porque não tem como você fazer uma fórmula se cair isso aqui e você não souber. Fora aqueles que não têm oxigênio, que são quem? Ó, o cloreto vai ser o Cl-, o fluoreto, ó, o fluoreto, que vai ser o F-, o brometo, que são da família 7A lá, ó, que é tudo fácil, é o Br-, o iodeto, que também é da família 7A, vai ser o I-. Fora esses, você tem o sulfeto, que é da família 6A, vai ser o S-2. Se você souber esses aqui, tá de ótimo tamanho, porque vai dar tranquilo para fazer todos os exercícios que aparecerem, ok? Aí aparece um agora, que é de métodos de separação de mistura. Ó, um estudante realizou um experimento em laboratório para obter cafeína a partir do chá preto. Vocês sabiam que o chá preto ele tem mais cafeína do que o próprio café? Então, ó, para isso, seguiu as etapas 1 e 2 do esquema abaixo. Assinale a alternativa que contém o nome dos processos de separação das etapas 1 e 2, respectivamente. Então, ele pegou o chá e fez o chá passar por esse processo primeiro. Olha só. Nesse processo, o que a gente tem aqui em cima? A gente tem um líquido, que é o chá. Ele conseguiu separar aqui com esse funilzinho 2 líquidos. Olha, um dos líquidos foi para descarte. O segundo líquido, ele colocou soda cáustica, olha lá, na água e conseguiu separar, porque um deles foi polar, o outro apolar, separou. Então, o que foi apolar, ele colocou para descarte e o outro continuou. Aí ele adicionou uma outra substância, que foi o sulfato de sódio, separou agora um sólido e um líquido. O sólido ele descartou. E o líquido que ele conseguiu no final, ele fez a etapa 2, que é essa etapa aqui. Essa etapa aqui, eu acredito que vocês não vão ter dúvida nenhuma sobre qual processo está acontecendo aqui. Está na cara que está acontecendo ali uma destilação, olha. Colocou fogo, o vapor subiu, entrou dentro do condensador e caiu na forma líquida do lado de cá.
Então, a etapa 2 é a destilação. A etapa 1 é que você precisa identificar. Em algum momento, você está vendo aqui um papel de filtro, um coador para você fazer uma filtração? Não. Então, tudo que você está fazendo aqui é o quê? Nada mais, nada menos que uma extração. Você está apenas extraindo a parte que contém o princípio ativo, tirando ela, separando da outra que não contém. Então, por isso que a gente marca aqui a letra B. É um processo de extração. É o mesmo processo que a gente faz quando a gente pega lá o suco o chazinho, que vem dentro daquele saquinho, que vem com uns furinhos pequenininhos. Aí você vai lá, como que a gente prepara chá? A gente não põe uma água no fogo, deixa aquela água ferver e depois você coloca o saquinho com o chá lá dentro. Então, o que está fazendo? Aquela água está penetrando nos furinhos e ela está molhando as folhas e extraindo o princípio ativo daquelas folhas. Então, esse processo chama-se extração. Ok? Beleza. Então, ó, metais como? Então, vamos identificar quais metais ele está falando. Cobre, zinco, cobalto e molibdênio. Vamos voltar lá na nossa tabela, ó. Vamos dar uma apagada aqui, que ela está muito cheia. Então, ó, vamos identificar esses que ele está falando. Cobre, zinco, cobalto e molibdênio. Tá aqui. Ok? São os 4 que ele falou. Cobre, zinco, cobalto, molibdênio. Tá aqui. Possuem função biológica conhecida e são constituintes obrigatórios para o metabolismo dos seres humanos. E por isso são considerados essenciais. Porém, não podem ser ingeridos em altas concentrações, pois são tóxicos nessas condições. Considerando esses elementos e suas propriedades, assinale a alternativa correta. O símbolo do cobre é CO? Não, Cu. O elemento mais eletronegativo é o molibdênio. Lembra que a eletronegatividade, ó, vamos recordar, ela cresce para a direita e para cima, certo? O molibdênio é o que está mais do lado de cá, então ele está errado, ele não é o mais eletronegativo. O zinco e o cobre estão na mesma família. Família é horizontal ou vertical? Vertical. O zinco e cobre estão no mesmo período, não estão na mesma família. A distribuição eletrônica do molibdênio. Então, vamos ver. Qual que é o número atômico do molibdênio? 42. Vamos fazer a distribuição dele aqui, ó. 42 vai dar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 deu 30, 36, 38. Para 42, está faltando 4. 4d4. Ok? Então, está errado. Ele colocou 4d5. O zinco é o elemento que possui maior energia de ionização quando comparado ao cobre e ao cobalto. Então, ó, zinco, cobre, cobalto. Ele tem maior energia de ionização. Energia de ionização também cresce para a direita e para cima. Então, o zinco é o que está mais à direita e mais acima. Então, esse está correto. Nós vamos marcar, então, a letra E. Ok? Viu? Super simples a questão. Diferentes operações básicas são usadas em laboratórios de pesquisa. Considere os procedimentos e marque a opção correta. Olha, outro de métodos de separação. Utilizando extração líquido-líquido. A gente falou de extração. É um na presença do outro. Aí um acaba puxando o outro para ele. É possível obter etanol de uma amostra contendo 10% de etanol e 90% de água? Não. Porque etanol e água não formam uma mistura homogênea?
Lembra que eu falei com vocês que misturas homogêneas são as mais difíceis de serem separadas? Você nunca vai conseguir separar só colocando uma na presença da outra, um líquido na presença do outro. Para aproveitar a água do mar, pode-se usar a destilação simples, separando a água do sal? Pode. Mas é o mais conveniente? Não, porque é mais caro. Uma mistura homogênea de líquido e sólido pode ser separada por filtração? Líquido e sólido pode ser separado por filtração, mas homogêneo, não vai separar, porque um está dissolvido no outro, então não vai separar. Numa mistura homogênea, de novo, ó, de sólidos, a determinação do ponto de fusão não poderia ser usada como indicativo de quantos sólidos diferentes estão presentes na amostra? Poderia. O ponto de fusão poderia ser usado, sim. Uma mistura homogênea pode ser separada por filtração? Não pode. Tá? Então, lembra sempre, homogênea é uma das mais difíceis de serem separadas e ela vai ser separada por processos mais complexos. Olha essa agora, ó, uma mistura de NaCl dissolvido em água e azeite. Após ser agitada, foi colocada em um funil de extração, como mostra a figura abaixo. Considerando a densidade do azeite a 25 graus, 0,889 gramas por ml, e da solução aquosa de NaCl1, analise as afirmativas abaixo. O que ele quis dizer? Você está vendo que a densidade do azeite é menor? Então, quer dizer que essa fase aqui de cima vai ser quem? O azeite, que ela é leve. E essa fase aqui de baixo, que vai se separar, vai ser quem? A água salgada. A água que está misturada com NaCl. Certo? Então, aqui eu vou ter água mais NaCl, e em cima eu vou ter o azeite. Trata-se de um sistema heterogêneo com 2 fases e 2 componentes? Não, 2 fases e 3 componentes. A fase A é a que possui maior densidade? Não, a fase A é a que boia, então é menor densidade. A fase A é a solução aquosa de NaCl? Não. O azeite é mais denso? Não, o azeite é menos denso. Há 2 componentes na fase B. Sim, ó. A fase B é a fase que é constituída por água e sal. Tem 2 componentes nessa fase. Ok? E, para a gente finalizar, olha só. Os antiácidos são utilizados para aumentar o pH do estômago, diminuindo dessa forma a acidez estomacal. O rótulo de um antiácido líquido indica que esse contém, ó, você está vendo que isso aqui é uma base, isso aqui também é uma base. Então, como é que a gente dá nome para a base? Hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio. Já outro antiácido, vendido em forma de comprimido sólido, apresenta em sua composição, ó, você está vendo que isso aqui é um sal que tem o H no meio. Então, pode ser carbonato ácido de sódio ou hidrogenocarbonato de sódio. E esse aqui é simplesmente quem? Carbonato de sódio. Então, ele quer saber os nomes. Nós vamos marcar aqui, ó, óxido não, óxido não, óxido não. Hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio. Hidrogenocarbonato de sódio e carbonato de sódio. Letra D é a nossa opção. Ok, gente? Então, ó, hoje deu para a gente fazer 2 provas, 2017 e 2018. Nós vamos continuar fazendo essas atividades de prova para a gente poder, dentro da questão, a gente vai revendo os conteúdos, tá bem? Caso tenha ficado alguma dúvida, peço que vocês entrem em contato, me mandem uma mensagem que a gente tira todas elas. Combinado? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.